Boa tarde a todos, uma linda segunda-feira, a todo o público que está nos prestigiando aqui no segundo Festival de Arte Têxtil. Vamos iniciar mais uma live da programação. Agradecer, então, a Maria Tereza Cravo Panic, que está aqui, que aceitou o nosso convite, as minhas amigas Lúcia, Laís, Ana, por mais esse momento juntas, né? E agradecer a Ana, que está conseguindo hoje estar ao vivo aqui conosco, e passo então a palavra para a Laís. Bom, gostaria de agradecer a todos, agradecer a Maria Tereza, agradecer a Lúcia, a Fernanda, a Ana, que hoje conseguiu estar presente com nós online. Queria dizer que vai ser muito bonito hoje aqui. A Maria Tereza preparou uma surpresa que nem nós esperávamos para a apresentação hoje dela. O trabalho dela é muito bonito, já conhecia anteriormente em outros eventos. Não conhecia a Maria Tereza, mas conhecia as bonecas. Agora eu vou passar a palavra um pouquinho para a Lúcia. Bom, para mim é uma satisfação enorme, porque eu conheço a Maria Tereza há muitos anos, até fizemos decoração de Natal juntas, né, Maria Tereza? É verdade. Muitos Papai Noel em profusão, foi muito lindo, muito lindo. A Maria Tereza participou conosco no primeiro festival com as suas bonecas, foi uma grande satisfação, porque eu convidei ela prontamente, né? Disse, Lúcia, não te preocupa que eu faço, eu levo as minhas bonecas, elas têm um modo de eu apresentar, né? E foi muito bonito, muito elogiada, e para mim é um orgulho a Maria Tereza está aqui, que ela tem um trabalho muito, muito lindo, e vocês vão adorar essa live e essa surpresa, né? Que a gente também não sabia que ia ter, né? Para nós também, mas vai ser uma surpresa muito boa para vocês. Passo para a Ana. Está mutada, Ana. Desculpa, meus cumprimentos a todos que estão nos assistindo, meus cumprimentos aos colegas de trabalho e à Maria Tereza, que está com a gente. Agradecer, porque a segunda, ela participou do primeiro festival, né, e agora está com a gente novamente. Muito obrigada, Maria Tereza, vai ser um prazer, vai ser uma tarde ótima, com certeza. O prazer é meu. Agora, Maria Tereza? Faz aquela pergunta, Ana, para ela. Eu achei que ela ia cumprimentar. Não, a pergunta era... Então tá. Posso falar? Então, assim, ó, eu sou a Maria Tereza Panic, e antes da gente iniciar alguma pergunta, eu gostaria, assim, de fazer um agradecimento muito especial, mas, assim, de todo o meu coração, a vocês todas que me convidaram e me permitiram ter a honra de participar desse evento que eu tenho, assim, ó, um apreço muito grande mesmo. Quero parabenizar essas 4 meninas fantásticas, porque o formato que vocês elaboraram para botar esse festival as vistas do mundo é realmente uma proeza muito grande. Eu tenho visto, tenho ouvido as pessoas falarem isso constantemente, e eu reitero aqui, tá? Assim, ó, eu fico imaginando a quantidade de noites de preocupação, em claro, as horas do dia, para colocar isso em prática, e realmente, assim, ó, vocês estão de parabéns. Porque é um dia atrás do outro, assim, com novidades muito, muito, muito boas mesmo. E não poderia deixar de parabenizar a Ana, que eu fiquei, assim, especialmente muito feliz com o fato de ela ter sido indicada para homenageada desse ano, e acho, assim, que foi uma colocação muito justa para a pessoa dela. Parabéns a vocês, né, que tiveram essa ideia, e parabéns à Ana, que é justamente recebedora dessa homenagem. Eu não consigo nem falar sobre isso, porque eu me emociono e as lágrimas vêm aos olhos. Eu que agradeço todo esse teu carinho. Imagina. Então, assim, ó, ficou para mim a primeira pergunta da live, né? Eu sempre tive muita dificuldade de definir o meu trabalho, a técnica que eu uso no meu trabalho, que eu também sou bonequeira, né?
Então, eu me digo bonequeira. E eu pergunto para ti, como é que tu definiria esse teu ofício? Então, eu sou, na verdade, uma bióloga, né? Eu me formei em biologia lá nos anos 70 e eu fui professora de ciências durante a minha vida inteira, né? Eu fui professora de escola pública, eu me aposentei com quase 30 anos de trabalho, trabalhei em sala de aula, trabalhei em assessoria pedagógica, e eu tinha, assim, ao longo desse tempo, sempre alguma coisa carregada comigo, que é esse apego à questão do artesanato têxtil. Eu aprendi a costurar desde muito, muito pequena, aprendi a costurar com a minha mãe fazia as minhas roupas, as roupas das minhas irmãs, e aquilo ali sempre me serviu como um aprendizado diretamente no lado prático da coisa, e eu gostei desde o início dessa lida com o tecido, dessa lida com a possibilidade de criação de peças com o têxtil. Ao longo da minha vida profissional, eu não consegui desenvolver grandes coisas, além de peças para consumo próprio, roupas para meus filhos, mas sempre ficou alguma coisa da minha infância guardada como uma possibilidade de, em algum momento da minha vida, eu realmente retomar isso aí, mas de uma forma muito mais completa, com mais dedicação, com mais tempo, com mais possibilidades mesmo. E eu realmente, assim, eu também me considero uma bonequeira, uma artista têxtil, não, uma artesã têxtil, especializada em bonecas. E acho que é uma variação, uma possibilidade do artesanato têxtil que hoje eu percebo que é imenso, porque ao longo desse tempo em que eu fui criando bonecas e outras peças lúdicas, bichos, bichinhos e tal, e até algumas peças utilitárias também, mas eu sempre gostei mais de fazer as bonecas. E ao longo desse tempo eu comecei a perceber a quantidade de tipos de bonecas que se pode fazer. De coisa de uns 11 anos para cá, eu, enquanto bonequeira, e já com bastante tempo disponível assim, na minha vida pessoal para me dedicar à pesquisa e à busca de novas técnicas, eu fui estudando e fui me aprofundando das bonecas articuladas, né, que na verdade representam a minha especialidade hoje, né, e eu acho que é sobre as bonecas articuladas que a gente vai poder apresentar né, algum passo a passo assim, dessa técnica, mostrar para vocês os passos que me chegaram até aqui, né, e também mostrar as peças concluídas, né, que acho que tem assim um apelo visual bem interessante, né, eu percebo isso. Eu tenho uma curiosidade muito grande, eu observo, já vi tuas bonecas, eu observei assim, tu fizeste um curso específico para essa modelagem dela, porque ela tem uma modelagem muito própria, muito tua, muito assim, a gente percebe que é uma coisa tua, mas tu partiste de algum curso? Não curso não. Eu fui me especializando, eu comprei revistas, eu visitei sites, e aí assim, existem muitas dollmakers, né? E dollmakers porque boa parte delas são americanas, né? Elas têm, muitas delas têm essas modelagens, e eu me inspirei nesses moldes. E fui fazendo pequenas modificações. Modificações até porque eles não eram assim tão, digamos, tão fiéis na hora de se efetivar as costuras, os fechamentos de peça, tinham diferenças. Então, a gente vai alinhando isso e vai criando um estilo próprio. Eu já tentei fazer bonecas fugindo um pouco desse perfil, mas não me satisfizeram muito. Então, eu continuo nessa linha dessas bonecas mais longilíneas, elas têm um peso mais ou menos específico, e eu não tenho feito muita variação
em cima dessa modelagem, não. Tenho acrescentado algumas coisas, assim, que eu noto que as primeiras peças que eu executei lá em 2010, 2011, mais ou menos, elas têm diferença de altura, elas têm diferença de peso, elas têm diferença na própria evolução do que a gente vai conseguindo em termos de articulação. E eu vou inclusive, eu vou mostrar isso para vocês, porque essas peças nas quais eu me baseei, e hoje em dia existem moldes disponíveis na internet, japoneses, russos, mas assim, a parte das articulações foi uma coisa que eu desenvolvi ao longo desse tempo. Eu já tenho dito assim, e continuo repetindo, muito baseado na tentativa e erro, mais erro do que acerto, mas assim, eu percebo que a cada boneca que eu faço, eu estou conseguindo uma evolução em termos de estética e em termos até de funcionalidade, porque foi o que eu sempre quis quando eu comecei a desenvolver esse processo, é que essas bonecas, elas dessem a impressão de que elas são pessoas, de que elas têm uma amplitude de movimentos nas diferentes articulações do nosso corpo, do corpo delas, né, semelhantes às articulações humanas. Mas elas não são humanas, mas elas se parecem. Essa é que é a ideia. E tu consegue muito bem passar essa questão que a gente percebe que elas têm movimento como se fossem humanas mesmo. Isso que o teu trabalho toca bastante por este lado, além da força expressiva dos rostos delas. Elas têm um espírito, assim, que eu chamo espírito da boneca, e aí eu fico muito curiosa em relação ao teu trabalho, assim, tu, quando pensa em construir uma boneca, tu tem um estudo, tu estuda para uma coleção, ou cada uma é uma, porque elas são muito iguais na forma de fazer, parece para a gente, assim, mas elas são todas diferentes entre si, nessa questão de passar emoção, assim, sabe? Na questão da expressão do espírito da boneca. Nossa, eu acho isso aí, assim, é a avaliação do meu trabalho. Eu acho fantástico isso que você está dizendo, porque, assim, é exatamente isso que me inspira, é exatamente isso que eu quero quando eu estou fazendo uma boneca. E eu até tenho usado muito termo, acho que isso aí se presta ao teu trabalho também, Ana, que é o verbo elaborar, né? Que é diferente de construir, de fabricar. O elaborar, eu aprendi isso muitos anos atrás, um curso de degustação de vinho que eles utilizaram, porque o vinho ele não é fabricado, ele é elaborado, porque existe assim uma gama de elementos que se associam a esse processo do fazer, que no produto final, na peça final, a gente não vai dizer assim, ela foi construída, ela foi fabricada. E nisso que tu está dizendo, Ana, eu acho assim, eu não tenho esse dom, essa capacidade que eu enxergo no teu trabalho, por exemplo, de diversas outras bonequeiras, que é de ser fiel a uma determinada figura humana, né? Eu não sei colocar no rosto de uma boneca elementos fiéis, digamos, idênticos a um rosto conhecido, a uma figura que tenha traços que eu consiga colocar na minha peça. Quando eu inicio um trabalho, eu não tenho praticamente muitas ideias do que vai sair. Eu tenho dito assim, que as minhas bonecas, eu dou uma iniciada no processo e elas acabam decidindo o que elas vão ser. Porque os rostos vão se moldando, o corpo não, o corpo ele passa por um processo muito similar de um para o outro, né? Mas com exceção de, claro, de cor de pele, esses detalhes, mas as faces, elas vão assumindo um caminho meio próprio, assim, eu sempre digo que uma tensão um pouquinho maior num fio que tu dá ali, tu transforma uma peça parecida com a tua tia, com a vizinha, com não sei o que mais, porque, de repente, não era essa a intenção, mas são detalhes que vão tomando quase que um caminho
assim, autônomo. E eu não tenho essa ideia anterior, mas eu percebo que a cada peça, a cada elaboração, são detalhes que eles vão surgindo. Eu não sei assim, teorizar exatamente isso, mas é um fato. É um fato que acontece, e eu, assim como as pessoas percebem isso, eu também percebo. Eu percebo que os rostos ficam diferentes, e exatamente assim, o porquê disso eu não sei. Eu tenho sempre uma vaga ideia do que eu quero com uma boneca. Eu quero, se é uma boneca negra, eu sempre penso que ela vai ser uma boneca negra com um cabelo muito comumente aceito, um cabelo crespo, ou ela vai ter um cabelo curto, ou ela vai ter um cabelo muito aculturado, no sentido de ter um cabelo, ter uma pele negra e ter um cabelo mais liso, ou não. Eu vou pensar se ela vai ser uma mulher poderosa, ou se ela vai ser uma mulher mais simples, pode ser uma mulher como eu, uma professora, uma médica, uma dona de casa, mas não tem nenhum elemento muito assim definido antes. E então isso vai assim, meio que surgindo ao longo do processo, e é extremamente interessante isso. E muito bonito, muito diferente de qualquer coisa. Mas elas têm uma história. Inicialmente, elas têm uma história. Assim. Acho que sim. Criam histórias próprias, né? Então, tem uma bailarina, tem uma mulher, digamos, mais sensual, tem uma mulher mais esportiva, mas elas todas acabam criando tipos bem definidos, assim, quando elas estão prontas, né? Quando eu não tenho mais nenhum elemento para colocar naquela peça. E isso, às vezes, demora, porque a gente, às vezes, dá uma peça por pronta e no dia seguinte tu vai ver que não era bem aquilo e que está faltando alguma coisa ou tem em excesso, né? Então, eu ia te perguntar isso. Eu ia te perguntar justamente isso, que se te acontece de estar com uma peça, terminei, aí no outro dia tu olha para ela está te pedindo tirar alguma coisa ou colocar alguma coisa. Acontece, né? Acontece, e às vezes até é de perder a cabeça, né? Já me aconteceu isso também, assim, essa cabeça não pertence mesmo, tira a cabeça, transforma a cabeça. Às vezes tem isso, então é um processo muito, por isso que eu digo assim, é um processo muito tentativa e erro. Às vezes as pessoas me perguntam assim, tu ensina a fazer essas bonecas? Eu digo, eu ensino, eu não sei se alguém vai querer aprender a fazer, porque elas, às vezes, elas demoram nesse aspecto, assim, eu não tenho ainda uma concepção didática para formatar isso aí. Penso nisso, e eu tenho, assim, algumas ideias em relação a isso, mas nada muito formatado, não no momento. Mas é muito difícil, eu tenho muita dificuldade. Eu sou professora também de moda, né, na área têxtil, assim, mas assim, a boneca, eu não consegui formar um curso assim, passar nem o básico para a pessoa. As pessoas querem curso, eu não consigo didaticamente montar alguma coisa assim. Mas quem sabe um dia, né? É isso aí. Maria Tereza tem algumas perguntas aqui já no Face para ti e comentários. A Silvia Gonçalves está te assistindo e ela colocou ali, elas são muito expressivas por conta das posições que você consegue e pelas faces. Então, esse é um comentário da Silvia. A Cissa Moura, a Ana e a Cissa estão em sintonia hoje, porque a Ana fez exatamente a pergunta que a Cissa tinha feito aqui, que é se cada uma tem uma história, né? A Ana fez exatamente essa pergunta. E agora ela fez mais uma pergunta, Cissa, colocando assim, as suas bonecas são trabalhadas em cima de adjetivos, essa é uma pergunta, e se você junta alguns que perfazem um perfil e manda ver.
Então, alguns adjetivos. Acho que sim. Eu penso que sim. Eu até, inclusive, já conversei com a Cissa sobre isso. Acho que... e esses adjetivos, eu diria assim, ó, anterior ao processo de elaboração, né, uma questão que eu considero, assim, fundamental na hora em que eu apresento uma boneca pronta para alguma pessoa que a aprecie. Que tem isso também. Tem gente que não... Uma boneca não diz nada. E quando uma pessoa gosta da boneca, ela procura ir além daquela questão, daquele formato estético que ela está vendo. E isso aí é muito legal. Acho que a Ana sabe do que eu estou falando. Porque assim, ó, quando uma pessoa olha e diz, eu sou ela, ou essa boneca é a minha irmã, essa boneca foi minha professora. Isso é fantástico. Isso é fantástico, né? Porque eu diria que esses adjetivos, digamos assim, seriam mais ou menos direcionados, né, para a intenção que tu tem anterior de fazer a boneca. Né? Então, assim, ó, ela é poderosa. Não, ela é muito sensual. Não, essa mulher, a gente olha para ela, ela é muito tímida. Ou então, assim, ó, ela tem uma história muito densa. Eu acho lindo isso, né? Eu acho que é onde começa, assim, o nosso processo de imaginação. E eu gostaria de falar uma coisa, assim, porque senão depois eu esqueço, né? Quando a Lúcia entrou em contato comigo para a gente definir uma data, eu falei dia 12. Na hora, eu não pensei que... Eu não atinei a coisa do dia 12 como dia das crianças, né? Depois eu comecei a pensar assim, olha, a gente... às vezes tem que, né, procurar aonde está o sentido das palavras, o sentido das nossas ações. É óbvio que tem a ver com alguma coisa do Dia das Crianças, da minha infância, de resgate, de tudo isso. Eu sempre fui uma pessoa, um ser humano, digamos assim, que brincou muito de boneca, independente de ser menina, né, ter nascido mulher, mas assim, ó, eu fui um ser humano que adorou brincar com bonecas. Gostei de brincar de boneca e brinquei de boneca durante muitos anos, assim, da minha infância, né? Até uma idade, assim, que já não se usava mais brincar de boneca. E eu brinquei. Então, assim, ó, voltando à pergunta da Cissa, eu acho que alguns adjetivos realmente, assim, são considerados, né? Digamos, quando a gente inicia a elaboração de uma delas. Acho que é isso. Lúcia? O brincar de bonecas, depois... Eu brinquei também muito, até uma idade que não era também mais normal brincar. E a minha realização foi com as minhas netas, porque a minha neta mais velha amava brincar de boneca. Então, ela tinha uma coleção de Barbies, assim, e nós passávamos o dia brincando. Né? E tu falaste numa bailarina, daí tinha uma Barbie bailarina, que ela era com a roupa roxa, lilás, assim, e cabelo preto. E ela devia achar muito feia, aquela Barbie, entende? E aí, quando eu chegava lá, ela dizia assim, vó, essa aqui é tua, porque essa tu gosta muito dela, né? Porque ela não gostava, então ela dava para mim, né? Vó, essa aqui é tua. Tu gosta muito dela, tu pode levar para tua casa dormir com ela. Então, assim, aquela bailarina nós brincamos muito. Eu olho essas bonecas, assim, me dá uma vontade de sair brincando com elas. Né? Porque é muito bonito. É muito bom brincar. A questão do boneco, ela encanta, seja homem, mulher, criança, menino ou menina. As pessoas sempre têm, talvez nem todas sejam gostem, assim, mas a boneca provoca alguma coisa. Tem as minhas bonecas até às vezes provocam uma repulsa, assim, sabe? A pessoa não se sente bem com a boneca, outras adoram, mas assim, não existe distinção de sexo e de idade, de se interessar pela boneca, o interesse pela boneca. E tem um livro que a Laís gosta bastante, que é da Mulheres que Correm com Lobos, que diz que as bonecas representam o nosso selfie, né?
Então, Exatamente. de alguma forma, provoca reações nas outras pessoas. É verdade, é verdade. E nessa linha eu penso assim, é a nossa representação do feminino, né? Então, exatamente. E essa coisa de possibilitar movimento, não é, o movimento da boneca, ele, claro que não é um movimento autônomo, né? Mas, de qualquer forma, assim, todo esse leque de posições que a boneca pode assumir, no caso, que eu tento colocar nas peças que eu elaboro, é exatamente isso, essa gama de movimentos que te levam a uma determinada personalidade. Se é uma bailarina, ela não pode ter um tornozelo fixo, ela tem que ter um tornozelo móvel para ela poder fazer a variedade de movimentos que uma bailarina faz. E quanto mais a gente vai chegando próximo assim dessa semelhança, né, vai dando uma satisfação muito grande, porque muitas vezes, quando eu termino uma peça e eu vou fazer uma foto, eu sempre penso assim, esse figurino, essa pessoa, né, que se tornou essa boneca, ela pode fazer qualquer pose, Claro que eu me utilizo, às vezes, de um alfinete, às vezes me utilizo de um pedacinho de fita de silicone para fixar bem direitinho a mãozinha na posição que eu quero, mas isso dá uma imagem muito gostosa, dá uma imagem, assim, muito vivaz, né, dessa uma coisa peça. orgânica, né? É uma coisa orgânica. Exatamente. Isso é muito isso que toca também as pessoas, a organicidade do teu trabalho, assim. Então, que legal. Muito legal. Fico feliz. Eu vou mostrar um pouquinho, então, disso que eu estou falando, né? Nós estamos aqui curiosos. Tá, então assim, ó... Estamos ansiosos para ver as doll makers, né, de um modo geral, elas trabalham com essa coisa das bonecas articuladas, né, então elas são chamadas as BJDs, que eles chamam lá, que são as ball jointed, né, as ball jointed dolls, ou seja, são as bolas que fazem as junções, as articulações, né, então eu comecei a pensar assim, bom, eu tenho que trabalhar as articulações básicas, que seriam que qualquer boneca, qualquer bonequeira que faz hoje em dia uma boneca, faz uma articulação de quadril, a não ser uma boneca sanduíche, né, que é bidimensional, frente e verso, tu não precisa botar articulação, mas uma boneca que já se propõe a ter um tridimensionamento, tu coloca, através de um botão, tu faz uma articulação de quadril, uma articulação de ombro, né, e as primeiras bonecas que eu fiz lá em 2010, elas tinham isso, mas aí a gente vai quebrando a cabeça, vai errando, e daqui a pouco sai alguma coisa, né, melhor. Então, eu comecei a fazer as articulações de joelho e as de cotovelo. E depois eu parti para as articulações de cotovelo, de punho e de punho e de tornozelo. De joelho, de tornozelo, de coxa, de punho, de cotovelo e de ombro, né? E mais recentemente eu tenho trabalhado com as articulações de cabeça também, que daí a gente usa o mesmo processo de bola, né? E daí tu prende, porque essas bonecas de material rígido, de resina, de polímeros, plásticos, enfim, os movimentos delas são feitos também com bolas, né, mas com tensores, com elásticos. E aí tu consegue que a boneca, o pulso pare, o tornozelo pare, porque ela está tensionada por elástico. Não é o caso, porque na minha cabeça, para construir uma boneca articulada, eu teria que trabalhar o tecido com uma tensão, né, de enchimento, que me permitisse uma certa rigidez para poder puxar, para poder fazer articulação. E isso aí que é o mais complicadinho um pouco, porque eu trabalho com algodão 100%, eu não trabalho com malha, eu trabalho com algodão de fibra bem fechada, né, às vezes tingido organicamente ou quimicamente, depois vou falar um pouquinho sobre tingimento, mas assim, eu gosto sempre do mesmo algodão, eu procuro por ele, procuro ter sempre em casa material, assim,
porque às vezes tu usa um outro tipo de algodão, tu não consegue com a tensão né, que ele fique íntegro. Então, às vezes, tu rompe lá, tu vai virar um dedinho, tu rompe, daí o processo todo perdido, né? Então, que eu ia dizer assim, ó, eu tento, então, fazer com que a peça ela fique rígida o suficiente para receber uma articulação, que são articulações de plástico, né? São bolinhas. As bolinhas são peças, né, que a gente compra em loja de bijuteria, comprava, porque agora, com a pandemia, eu tô usando bola marrom em boneca branca, e tá ficando complicada a coisa, porque o material começa a ficar mais escasso. Mas assim, ó, na verdade, é isso aí, tá? Eu vou mostrar para vocês, assim, ó, aqui eu tenho peças, tá? Ó, eu tenho corpo que foi modelado e que foi costurado, desvirado, né? Eu tenho coxa, ó, eu tenho perna, eu tenho pé. Eu acho incrível o tamanho. Eu acho incrível o tamanho que tu trabalha. A Lúcia, que eu sei que é bióloga também, deve ter guardado algum material do tempo da faculdade, né, Lúcia? Tu deve ter ficado com algum conjunto de pinças bem importantes, né? Que hoje a gente necessita. Olha que não. Tem horas que eu acho que eu estou numa sala de cirurgia, porque eu tenho vários instrumentos assim, do meu tempo lá da faculdade. Mas então, assim, ó, e eu vou chegar numa parte que eu considero muito importante, que são as mãozinhas, né? As mãos antigamente, nesses primeiros modelos que a gente via, assim, de revista e via na internet, os dedos são unidos, né? E não fica legal isso aí, né? Eu acho que é legal ter dedos separados e com momentos, né? Então, eu tendo as peças do corpo todas articuladas por bolinhas, aí eu chego na mão, aí eu utilizo arames finos para que elas fiquem com os movimentos das falanges, né? E no pé a mesma coisa. Eu vou chegar lá no pé e eu vou fazer com um aramezinho a curvatura. Então, isso aqui, ó, para vocês verem o que eu estou falando, tá? Eu tenho um braço, antebraço, mão, tá? Eles todos são articulados, tá? Então, aqui eu tenho a articulação de pulso, os dedos, todos eles com os seus movimentos, né? Ó, dá para ver? Dá para ver? Peraí que eu vou te ampliar um pouco mais, peraí. Movimenta mais lento, né? Tu vai ficar sozinha na tela, mas a gente faz movimentos mais lentos, que daí fixa o foco. Ó, tu tá sozinha, mas a gente tá contigo, tá? Tá, legal. A gente tá aqui. Incrível, incrível. Cotovelo, tá? Muito lindo. A mão, com o movimento dos dedinhos, tá? Na perna, eu tenho a mesma coisa, ó. Eu tenho uma coxa que vai se juntar ao quadril depois, o joelho, ó, eu não sei se dá para observar a bolinha. Ela aqui é uma peça que ela tá em processo, eu deixei ela alfinetada só para ver. Sim, o alfinete, ele vai perpassar os buraquinhos da bola, tá? O pezinho, a mesma coisa, ó. E o pé, ó, ele tem movimento, e eu consigo, através de um arame determinada espessura, eu fazer uma curvatura de pé para ele ficar com um formato adequado. Mas faz na modelagem também, né? Na modelagem do pé também, né? Não, a modelagem do pé é reta. O que dá, reta? assim, ó. Deixa eu ver um pé aqui, eu vou te mostrar um pé aqui, ó. O pé é reto. Ai, tá? Que coisa, já tinha modelagem. O pé é chato. O que vai dar a modelagem para ele depois é a posição do arame. Tá? E daí a posição do arame, eu também consigo a pontinha de pé, porque o pé normal, um pé estável, digamos assim, ele vai ter mais ou menos esse formato aqui, ó. E os dedinhos um pouquinho mais, tá? Então, assim, muito lindo. O corpo, né? O corpo, a modelagem do corpo. Essas bonecas, elas até têm uma saliência de
de seio, ó, um peito, mas eu faço umas próteses depois, tá? Eu pego uma bolinha e revisto ela com tecido, o tecido mesmo da pele da boneca, e eu faço próteses, acho que elas ficam mais bonitas, assim. Eu acho muito pouco aqui, muito pouco, um peito muito pequeno. Até dá para fazer, até dá, mas eles não ficam tão, esteticamente não ficam tão bonitos, tá? Então, assim, ó, depois disso, o que eu tenho? Eu tenho a cabeça, tá? Mas antes de mostrar a cabeça, eu vou mostrar para vocês, assim, ó, o corpo com isso aí que a gente montou, tá? Ó, então eu tenho os braços dessas bonecas mais atuais, eles estão mais finos, tá? Eu queria uns braços mais finos, então eu comecei a modificar um pouco os moldes, mas as pernas, e quando chega no quadril, tá? Eu tenho uma modelagem assim, ó, uma bola que é um pouco diferente, tá? Além dos 2 furos, do furo transversal que ela tem, eu faço mais 2 furos atravessados, para que eu consiga fazer uma articulação de frente e de lado, tá? Então, eu consigo que a boneca tenha mais movimento, certo? Isso aqui é uma coisa assim que ela consegue ficar de qualquer posição daí, tá? Bom, aí eu tenho a face, né? E a face é alguma coisa assim, ó, que eu fui elaborando o corpo da boneca e eu pensava assim, ela pode fazer 1000 posições, mas ela tem que ter um rosto projetado, né, tridimensionado, que não fique só uma pintura de rosto, porque existem muitas pinturas realistas hoje que dão assim uma imagem perfeita de aprofundamento de olho, aprofundamento de nariz, com sombreamento, essas coisas todas. Mas eu não queria isso, então eu queria a projeção mesmo de nariz, alguma órbita de olho e tal, e a projeção dos lábios, né? Então, assim, ó, isso aqui são as pestanas delas, que depois elas vão ser cortadas, tá? Mas, por enquanto, assim, ó, o que eu tenho? Eu tenho um perfil, opa, assim, dá para ver? Então tá, com o tensionamento, então, a modelagem me dá um tamanho de nariz já e um tamanho de lábio, mais ou menos. E depois, com esses agulhamentos, porque conforme conversávamos, né, Ana, essa needle sculpture, que eles chamam de escultura com agulhas, na verdade, não é muito fiel a esse processo que a gente usa, porque, na verdade, a gente não desbasta nada com um processo de escultura em determinada matéria-prima. A gente acrescenta, né? E é o tensionamento dessa fibra de silicone que vai me dando as nuances que eu quero no rosto, maçãs projetadas, um queixo mais proeminente, ou menos, uma projeção de testa, isso tudo tu consegue a partir da quantidade de fibra que tu vai colocando nessa face, né? E o desenho de maxilar mais definido. Tua internet acho que travou. Mais comprido. E isso também é uma coisa assim que ao longo desse tempo, estudando bastante, as primeiras modelagens... Travou tua internet, Maria. Tá me ouvindo? Tá travada a tua imagem. Voltou? Não. Tá. As primeiras modelagens que eu tinha me davam um corpo, me davam um perfil de rosto muito fino. Caiu. Bom, vamos seguir. Peraí, voltaremos todas agora. Uhum. Faz parte, né, gurias? A internet dela já estava um pouquinho falhando, estava um pouquinho ruim de ver a imagem, né? Acho que ela vai voltar, peraí. Vamos aguardar que provavelmente ela vai tentar voltar. Vamos ver. Só um pouquinho. Bom, vou te colocar de novo. Agora sim. Uhum.
Bom, gurias, assim, ó, só para resumir a questão do rosto, eu consegui, assim, ó, planificando algumas peças, planificando um molde, eu consegui mais cortes laterais e tal, que me deu um rosto mais arredondado, me deixou mais satisfeito, tá? Então, assim, ó, né, na verdade, a gente consegue chegar no produto final, opa, que é isso aqui, ó. Ai, que lindo. Tá? Lindo. Eu tenho, não sei se dá para ver. Magnífico, magnífico. Dá para ver. Tá. Então, assim, tá muito bonito, dá para ver, dá pra ver bem. E aí, assim, ó, eu boto brinco nelas todas. Terminou a orelha, já boto um brinco nelas. E essas orelhinhas, elas são Também. meio chatinhas de colocar, porque eu não gosto de nada colado, embora eu use cola, mas sempre como complemento de alguma coisa que já foi costurada, e bem fixada com linha apropriada, porque senão tu perde a peça, né? Perde a peça e daí, assim, ó, na movimentação dela, tu acaba soltando. E isso foi uma coisa que fez eu estudar um pouquinho a questão dessas pestanas, que eu tenho uma fissura por essas sobrancelhas, esses cílios bem longos, assim, e eu me lembro que eu conversando uma vez com a Silvia, eu disse assim, olha, eu gosto que elas tenham cílios compridos, assim, porque dá esse aspecto artificial de boneca, porque ser humano nenhum usa, assim, umas pestanas desse tamanho, né? Por maior que mais, sei lá, né, caricata que seja a maquiagem, ninguém usa uma pestana grande dessa. Mas eu gosto disso na boneca para deixar ela bem determinada que ela é uma boneca, ela não é uma mulher, ela se parece uma mulher, mas ela não é, tá? Ela é uma boneca. Então eu gosto de deixar essa coisa meio artificial, assim, que dá essa marca. E aí eu volto, assim, ó, essa questão das pestanas, que eu tenho aqui, assim, ó, uma pestana que eu vou cortar, obviamente, né? Mas ao longo do tempo, eu colocava cílios postiços feitos, cílios com linha, né? Mas um processo que se fazia, aprendi a fazer isso no tempo da escola, fazer cílios postiços com cabelo humano. Mas para as bonecas eu usava a linha, por uma questão óbvia, para ficar uma coisa tudo dentro do texto que está trabalhando com isso, mas as pestanas, elas, em algumas ocasiões de exposição, elas caíam fora, e aí eu comecei a desenvolver um processo de implantar essas pestanas uma a uma da saída do olho aqui até o fim da cabeça, tá? Então, assim, ó, aqui atrás da cabeça a gente tem todos os agulhamentos, tudo que foi feito para a face ficar conforme ela está, termina aqui atrás, né? Então, a gente aqui atrás tem todo um emaranhado de fios que daí eu dou uma fixada com cola para isso aqui não cair, e isso aqui nunca mais esses cílios nunca mais vão sair aqui do olho dela. E, claro, depois, né, entra figurino, peruca e essas coisas tudo, e daí a gente tem a boneca na fase final de elaboração. Então, assim, ó, eu tenho bonecas que fizeram parte de exposições, coletivas, exposições individuais ao longo de 2015 para cá, né? E eu tive, assim, eu tive algumas pessoas ao longo desse processo que foram muito importantes na minha vida e também no despontar dessas bonecas para espaços mais importantes além do meu roupeiro, que além do meu armário, que elas estavam quietas em casa e eu não me encorajava nem a mostrar, nem pretendia de forma alguma que elas pudessem em algum momento ser expostas ao público, né? Mas foram pessoas assim que tiveram um olhar muito diferenciado, muito afetivo, muito generoso para as minhas bonecas, e a partir disso eu consegui tirar as bonecas do armário, digamos assim, né, e levá-las para espaços
expositivos, e tive, assim, ó, um retorno fantástico, um retorno muito além daquilo que eu imaginava, e continuam tendo, né? E isso me encoraja a fazer novos projetos, a pensar em novas mostras, e enfim, né? Eu tenho, assim, ó, eu tenho tido oportunidades de mostrá-las de uma forma mais, digamos assim, bem específica dentro de uma concepção artística, né? E isso que é muito lindo, é muito especial. A Cissa Mora sabe que eu estou falando nela, né? Tem a Marilena Drescher lá também, de Gramado, que a Lúcia conhece, que acho que a Ana também conhece, que é uma pessoa que tem uma generosidade, assim, fantástica, e sempre me abriu os espaços do Centro Cultural para eu fazer diversas exposições lá. Já fiz exposição coletiva e exposição individual, acho que umas 4 ou 5 vezes esse ano. Pelas razões óbvias, a gente não saiu de casa, mas eu tive oportunidades, assim, incríveis. E a partir do olhar da Cissa Mora, a gente conseguiu compor uma exposição belíssima, né, lá na Ilha da Madeira, em Portugal, no ano passado. E acho, assim, ó, que eu tenho tido oportunidades muito interessantes com esse trabalho, e eu espero, né, continuar fazendo, continuar mostrando, continuar criando, porque é uma satisfação muito grande, assim, esse período da pandemia, especialmente, salvo, claro, evidentemente, né, que a gente não pode achar que está vivendo numa bolha, e eu tenho muita coisa linda e maravilhosa para fazer dentro desse ateliê, e o mundo não está se perdendo do jeito que está, né? Então, a gente sabe que poucas pessoas têm essa oportunidade que eu tenho, por exemplo, que é estar refugiada num espaço, podendo criar, podendo imaginar coisas e colocá-las no meu trabalho, né? Muito embora a gente saiba que a maioria da humanidade está num sofrimento imenso, e isso não lhe é permitido, né? Por milhares de razões. E então, eu penso, assim, que, para mim, esse período da pandemia, ele parece que está sendo, assim, ele não parece, eu não vou ser falsa de dizer outra coisa, mas ele me está sendo, assim, bastante importante sob o ponto de vista de criação. Eu tenho tido bastante oportunidade de me refugiar aqui no meu ateliê e fazer muitas coisas mesmo. No teu trabalho... Só um pouquinho, peraí, meninas. Tem 2 perguntas aqui, já faz um tempinho, que foi a própria Cissa, até, inclusive, que fez, que eu queria fazer para ti. Tereza, muitas bonecas suas, depois de prontas, estão grávidas, em fases diferentes de gestação. Pode falar por que isso aparece bastante em teu trabalho? Essa é uma pergunta dela. E a outra é, se tu já fez alguma boneca trans, que não é feminina nem masculina. Tenho pensado nisso. Então, assim, ó, as bonecas grávidas que eu tenho hoje, inclusive, assim, ó, as bonecas grávidas que eu tenho hoje fazem parte de uma exposição específica que eu fiz, que eram 10 bonecas grávidas. Era Calanto o nome dessa exposição. Todas elas estavam vestidas de branco, e elas tinham... todas elas tinham algum detalhe em renda, algum detalhe em tule, algum detalhe em flor, alguma coisa muito reportada para o universo feminino, óbvio, né? Mas, assim, ó, no vestuário, elas todas estavam grávidas, as barrigas bem pronunciadas, com exceção de uma boneca que representava um processo de adoção, que ela não tinha barriga, ela tinha um coração, ela carregava um coração
um coração em feltro, né? Ela, com exceção dessa boneca, todas tinham uma barriga inquestionavelmente grande, assim, caracterizando uma gravidez. Mas elas todas fizeram parte de uma exposição que foi no mês de maio, não lembro bem, acho que foi em 2017, 2018, uma coisa assim, que eu fiz em Gramado. Mas são só dessa coleção. E eu tô com duas, eu acho que eu tô com duas. Ah, e mais um aspecto. Uma delas deu à luz, inclusive. Eu não sei o que deu bebê, porque eu tirei a barriga e ela se tornou uma rainha africana, uma boneca muito bonita, ela não tá comigo, ela tá lá em São Paulo, mas assim, ó, ela não tá mais, não tem mais barriga. Desculpa, eu não lembro daí a outra pergunta, ou estava dentro da mesma que a Cissa fez, em relação às bonecas grávidas. A outra pergunta é com relação se tu já fez alguma boneca trans que não seja nem feminino nem masculino. Não fiz. Inclusive, assim, ó, eu tenho ao longo desses meses da pandemia, por umas 4 ou 5 ocasiões, eu tive a oportunidade de fazer a minha boneca passar, além da foto, passar alguma mensagem muito inserida dentro do contexto em que nós estamos, que seria a questão toda do cuidado pessoal, o uso de máscara, a questão toda da solidariedade, a questão toda da consciência. Isso tudo eu fiz pequenas montagens, assim, um estúdio improvisado que eu tenho aqui em casa, que eu consigo fotografá-las, e aí isso aí eu levei para rede social, o pessoal gostou muito, teve uma aceitação bem legal. E, recentemente, elas fizeram um conjunto de fotos para a campanha do Outubro Rosa, né? Então, também foi uma coisa, assim, muito interessante, porque pela possibilidade de movimento que as bonequinhas têm, de braço, especialmente de mãos, a gente conseguiu fazer essas montagens demonstrativas do autoexame de mama, né? Fotos que mostraram bem direitinho determinadas posições que são recomendadas para autoexame das mulheres a partir de uma certa idade, como medida preventiva do câncer de mama. Então, também foi uma coisa bem interessante que eu fiz, porque eu há muito tempo, eu dizia assim, ó, eu gostaria que minhas bonecas tivessem uma causa, eu gostaria que elas tivessem um papel social, que elas assumissem alguma posição importante, digamos assim, que trouxesse causas femininas, causas humanitárias, né? Utilizar essa gama de possibilidade de movimento que elas têm para determinadas posturas em fotos que indiquem determinadas posições, né? Posições ideológicas, digamos. E a questão da boneca trans, eu estou dizendo isso porque tem me ocorrido essa possibilidade de trabalhar com alguma boneca que passou por um processo de quimioterapia, por exemplo, né? Essa boneca aqui, ela está bem adequada, digamos, para fazer para expor e passar essa imagem de uma mulher que usa maquiagem, que é vaidosa e que tem, né, um momento na vida que está passando por um processo que, infelizmente, deixou ela né, sem cabelo, mas e que tem um peso, e que tem um papel, e que tem uma função bastante importante. Mas a boneca trans, não, já conversei sobre isso, troquei ideias com a minha filha a respeito disso, mas eu não formatei isso na minha cabeça a ponto de elaborar essa imagem, né? Acredito que, assim como outras bonecas, o uso do figurino, ele se faz muito necessário para que eu consiga embutir, digamos assim, essa ideia, né? Eu recentemente estou trabalhando num projeto que são
que vai ser formado por algumas mulheres que representam escritoras brasileiras, poetisas, escritoras brasileiras. E como eu não sei representar rosto de ninguém, não sei, né? Eu pensei ele está em construção, eu já tenho uma boneca pronta e estou trabalhando a segunda, e eu pensei em trabalhar, então, no figurino, utilizando algumas coisas assim meio rudimentares de bordado, porque eu também não sou bordadeira, mas assim, ó, o figurino e alguma outra caracterização de pele, de cabelo, me passar esse imaginário que remete à personagem que eu estou falando, né? Mas, não, voltando à questão assim da pergunta da Cissa, não tenho ainda nada formatado na minha cabeça, mas pode ser que sim. Bom, a biologia está muito em ti, né? Acho que Essa sim. forma toda que tu dá, essa facilidade de saber tudo que tem no corpo humano, né? Mas tu passasse de uma bióloga para um cirurgião plástico, né? Porque tu moldas agora, dando a forma, quase que como uma cirurgia, né? Todo esse processo do rosto, então, ali, meu Deus do céu, formar nariz, formar tudo, deve ser um trabalho bem elaborado. Sabe, Lúcia, assim, ó, não sei se tu lembra das aulas de fisiologia na universidade, eu também não, eu acho assim, ó, que o curso que eu fiz há muitas décadas atrás deve ser bem diferente do curso que existe hoje, né? Mas, assim, ó, a fisiologia humana continua sendo a mesma, né? Acredito. Então, eu acho muito legal, assim, quando eu estou fazendo os dedinhos das bonecas, né? A gente lembrar dos tendões, né? Então, assim, ó, os tendões são feixes de nervos que nós temos, né? E eu acho muito bonito porque quando tu puxa um determinado ponto da mão da boneca, tu consegue até que outros dedos se movimentem, né? E é tão fascinante isso, a palavra é essa mesmo, é tão fascinante, que tu começa a perceber, assim, ó, as coisas, elas têm uma semelhança inacreditável mesmo, né? E outra coisa, assim, que não faz muito tempo, eu fazia mãos meio planas, né? Meio planas. E a mão humana não é plana. Então, assim, ó, eu comecei a perceber que se eu fizesse uma costura interna, aqui assim, ó, por dentro, na palma da mão, eu conseguiria o formato mais côncavo, né? Que se assemelha muito mais à mão humana, né? E isso aqui são pequenos detalhes assim, que vão te deixando muito satisfeita. Tu vai fazendo e a cada boneca vai dizendo, ó, tá mais parecida com gente, assim, né? Vocês querem ver umas bonecas? Vou mostrar para vocês. Queremos. Tá? Queremos. Então, assim, ó, essa boneca aqui, ó, o nome dela é Prelúdio, tá? Ela não tem nome de gente, né? Ela se chama Prelúdio porque eu queria que ela passasse essa ideia de uma bailarina que não entrou em cena ainda, né? Ela está no preparo, ela está no ensaio e ela tem uma sapatilha de ponta, ó. Ela tem uma sapatilha de ponta que eu acabei costurando couro na minha máquina e quase detonei com a minha máquina, porque ela é feita em cetim e a sola dela é couro. E aí, assim, ó, o prelúdio, então, seria essa fase anterior, né, a um ato, a um determinado momento de uma peça, né? Então, ela tá com uma camiseta, uma roupa assim meio despretensiosa, porque ela tá ensaiando, ela não pode esfriar muito o corpo, então ela tá com a saia dela já é de apresentação, mas ela tá com uma roupa bem informal, assim, tá? Essa boneca tem
movimento de todas as partes, que eu digo, essas partes mais que eu consegui trabalhar, que seria de pulso, né, o de tornozelo, obviamente, joelho e quadril, e ela tem a articulação de pescoço. Tá? Eu não fiz nenhuma boneca ainda, acredito que ela não vai ter problemas assim, de fazer articulação de tronco, né? Acho que é uma coisa que dá para fazer também, bem legal. Bom, aqui eu tenho a Flora. A Flora, ela se apresentou agora no festival, tá? A Flora é uma boneca que ela também tem articulação de todas as partes, tá? Ela tem tornozelo, de cabeça, que nem prelúdio, né? E ela se chama assim porque ela é uma boneca que tem toda uma concepção assim de processo, digamos assim, natural, que se remete a um bosque, que se remete a uma floresta, porque eu no cabelo loiro dela, eu tentei retratar o sol, né? Aí, conforme o corpo dela vai chegando aos pés, eu fui colocando um figurino que ele se inicia, né? Os pezinhos dela, é difícil a gente ver assim, ó, mas o pezinho dela, no sapatinho, eu tenho um revestimento todo em cascas do solo, cascas de sementes que arrebentaram e ficaram soltas no solo. Então, o sapatinho dela tem isso. Ela vai numa questão de modificação de cor, ela vai representando os caules das árvores até chegar, né, numa parte mais de folhação. Então, eu usei muito musgo, muito líquen, né, que eu fui recolhendo do caminho de trilhas que eu fui fazendo e tal, e isso aqui tem uma durabilidade muito boa no corpo das bonecas, né, ele não trabalha, não apodrece nem nada, muita barba de pau e tal. Então, essa boneca, ela representa esse processo, quase que um processo de formação de floresta, tá? Bom, eu tenho assim, ó, deixa eu ver, essa boneca aqui, ela faz parte também de um momento que eu participei de uma cartografia, de um mapeamento de artistas e artesãos do estado do Rio Grande do Sul. E uma curadora de Caxias do Sul, ela começou a montar a cartografia da arte, que ela chamou, né? Então, essa boneca, ela entrou fazendo parte desse catálogo, e é um personagem circense, né? Então, ela tem também bastante movimento de pernas e tal. Esse meu boneco acaba quase ficando como um boneco manipulável, porque conforme eu tensiono ou não as articulações, elas têm mais movimento, tá? Deixa eu ver. Uma boneca que eu gostaria de mostrar para vocês, que é uma boneca que ela está compondo agora um grupo aí de meninas que são as urbanas, tá? Eu gostei muito, assim, ó, de fazer, eu queria representar umas mulheres mais herméticas, essa é a palavra certa, né? Não só no vestuário, mas assim, ó, que desse essa conotação de uma mulher que não tem muita interação com o ambiente natural, ela está muito fechada dentro de prédios, de escritórios, ela usa um coturno, ó, ela usa uma bota de couro, tá? Ela faz parte de uma coletânea que eu estou montando, que são as urbanas, tá? Essa boneca aqui, ó, a gente acabou chamando de Coffee Doll. Coffee Doll porque ela participou, então, né, de um conjunto de um conjunto de elementos, né, que utiliza, então, assim, o café como o mote disso
aqui. Eu tenho a pele dessa boneca aqui, ela é tingida com café e com borra de café. Tá? O figurino dela, isso aqui é um algodão, quase uma cambraia, uma renda de guepir, brancas, e eu utilizei o café para compor todo esse conjunto, então, desses elementos todos que compõem a confraria do café, né, da pessoa da Laura Glier, que me convidou para apresentar uma boneca para compor esses elementos, tá? Deixa eu ver. Essa boneca aqui, ó, essa aqui, ela é bem exibida, ela gosta muito de se mostrar, essa boneca aqui, ó, e ela ela já tá, ó, essa também, ela assume qualquer posição, tá? Maria Tereza. Oi. Tá me ouvindo? Tô. Tá, é que a tua internet deu uma craqueladinha na imagem, então enquanto a tua internet se reestabelece, eu vou te fazer uma pergunta que fizeram aqui para ti. Se tu não tem nenhuma gordinha. Não. Essa coisa toda da boneca assumir alguns perfis diferenciados, assim, ó, eu optei por trabalhar um perfil só, que me agrada, esse perfil me agrada muito, e a representação dela fica muito mais por conta da identificação com traços de face do que de corpo, tá? Eu fiz algumas modelagens, trabalhei com algumas modelagens, mas acabei recuando, e não necessariamente por uma questão assim de preconceito, A, B ou C. Eu penso na boneca muito mais em relação à sua expressão de face do que a de corpo. Não tenho muita habilidade em fazer uma boneca mais cheia, digamos, do que essas aqui, sinceramente. Ó, essa outra aqui, eu gosto muito dela também. Ó. Ana, pode falar. Aí é composto, né? Porque, de repente, eu penso no nome dela, penso no que é os elementos assim de figurino, se eu estou usando um veludo, se eu estou usando um tom roxo, um tom lilás, que tom de pele fica mais interessante para ela ser representada, né? Então, assim, ó, eu tenho bailarina, vou mostrar uma boneca grávida, tá? Que a Cissa falou. Ó. Outra coisa que eu gosto muito, por exemplo, assim, ó, é de frequentar brechós atrás de determinadas peças, assim, que têm tecidos interessantes. Essa coleção das bonecas grávidas, praticamente, assim, ó, 80% dos figurinos foi elaborado a partir de peças de brechó, especialmente, assim, ó, blusinhas bordadas, blusinhas que têm uma bainha aberta, algum trabalho que tu não encontra isso em peças modernas, né? E são peças que às vezes vão para um brechó e se eternizam lá, a menos que sejam usadas, assim, para fazer figurino de boneca, né? E daí eu gosto muito disso, porque daí, de repente, de uma manga que tu consegue fazer, tu tira um bordado, a imagem não vai mostrar a vocês, assim, ó, mas a delicadeza de uma renda, por exemplo, de uma renda de algodão, entremeada num tecido de cambraia, que é um tecido que não é fácil nem de se encontrar, né? E assim, associado a isso, uma bainha aberta, um bordado um bordado que acompanha todo isso aqui, era tudo uma gola, era uma gola lindíssima de uma blusinha de senhora, né? E que ficou lá. E alguns cabelos, assim, eu utilizo
fita de seda, né, para fita de seda desfiada, e daí a gente vai construindo uma peruca maravilhosa, assim, né, que fica um caimento lindo, assim, um caimento muito macio, muito maleável. E além disso, eu utilizo também cabelo peruca caneca long, compra pedaços de cabelo e monta as perucas e faz. Eu tenho uma pergunta. Por favor. Maria Tereza, tu falaste várias vezes assim, esta aqui eu gosto muito dela. E aí me surgiu uma pergunta que muitas pessoas me fazem, com certeza não vai ser a primeira vez que alguém vai te fazer. Quando tu vende uma boneca dessa, qual é o teu sentimento? Não vai um pouco de apego aí? Então, eu vou dizer uma coisa, assim, ó. Tu sabe, Ana, que vai muito apego, né? Mas, especialmente, é interessante tu tá fazendo essa colocação porque tu foste a primeira pessoa que abordasse isso comigo. Talvez tu não te lembre, mas no primeiro festival, tu conversasse comigo a respeito disso, e eu nunca mais tirei essas palavras da minha cabeça. A partir dali, a partir daquele momento, porque eu lembro, assim, quando eu levei as bonecas para o festival, eu não lembro se eram 6 bonecas, 8 bonecas, uma coisa assim, as pessoas me perguntaram, assim, não, elas não estão à venda, elas são todas minhas, estão vendo. Eu não lembrava mais da pergunta. Mas tu viesse conversar comigo e me falasse exatamente isso, assim, ó, tu tens que trabalhar isso em ti. As bonecas, elas têm que ganhar o mundo, elas têm que ganhar outros espaços. E eu fiquei com isso, e eu te confesso, eu tenho trabalhado muito isso, porque é muito complicado. Quanto mais tu gosta da boneca, mais sofrido é esse processo, né? Mas ele é necessário, ele é legítimo e ele tem que acontecer. Ele tem que acontecer por razões, assim, ó, as mais práticas possíveis. Eu não estou nem falando de questões emocionais, mas as questões práticas. Chega uma hora que tu não tens mais como guardar tuas bonecas. Tu não tem mais espaço, tu não tem condições de armazenamento, de manutenção, porque essas bonecas são feitas de tecido e é uma matéria perecível, né? O tecido é perecível. Eu não sei quanto tempo, espero que elas durem muito, mas quanto tempo? Eu tenho que estar atenta à questão da umidade, eu tenho que estar atenta à questão do fungo, né? Que ocasionalmente pode atacar, a questão de algum inseto. Então, tudo isso faz parte desse conjunto de elementos que tem que me provocar alguma decisão, que tem que me provocar algum passo adiante desse. Eu gosto tanto dela para mim, eu não quero que ela vá embora. Adoro entrar aqui no ateliê e olhar essas 30 e tantas bonecas que me abanam todos os dias, mas elas não podem ficar só comigo. Agora, é bem complicado isso, sabe, Ana? É bem complicado. Eu penso assim, ó, que a pessoa, quando adquire uma boneca, é aquela história, tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativa, né? Por aquele que cativa. Então, acho que quando tu cativa uma pessoa por uma boneca, a boneca é dela, sabe? Deixa de ser minha. Eu fiz a boneca e a pessoa se cativou, então é dela. Eu vejo muito por esse lado, assim. Eu gosto muito, não é que eu gosto de vender as minhas bonecas, mas eu gosto muito quando elas têm um dono, assim, sabe? Quando alguém se apaixona e leva elas, assim. Eu me sinto feliz, assim. Porque parece que, né, é que nem filho, eu faço as bonecas para o mundo, assim, né? A gente faz a boneca para o mundo, não deixa de ser da gente. É verdade. Fica a parte só do afeto, assim, né? Só do afeto. Eu consigo sentir dessa forma, assim. Porque elas não são exatamente isso, elas não são uma mercadoria apenas, né? Tanto que é muito difícil tu colocar preço num trabalho desse. Um trabalho desse não tem preço. O teu trabalho não tem preço, não tem como colocar valor financeiro nele, entendeu? É muito, muito, muito mais afetivo. Então, eu acho que a pessoa se encanta, passa a ser daquela pessoa.
Justo? Tá justo? Tá justo e tá legítimo, né? Porque até para mensurar, assim, ó, essa questão mais mercadológica, Não tem como. Eu fiz alguns ensaios no sentido, assim, de, de fazer uma medição de horas, né? De contabilizar horas, digamos assim, de trabalho, né? Mas isso também é muito variável, porque, como nós falamos, se no dia seguinte tu achar que aquela cabeça não tá legal, tu tira a cabeça e começa do zero aquela. Isso aí, como é que vai? Como é que tu vai mensurar? Não, é um trabalho tão minucioso, esse teu trabalho, é tão minucioso que demanda muito tempo. E aí, tempo, tu vai colocar em números, né, em valor, vai ficar um valor tão extrapolado que a pessoa não vai conseguir adquirir. E, além do que, tem todo o envolvimento anterior com esse trabalho de pesquisa, tu vai para brechó, tu vai pesquisar, né, isso tudo não tem como mensurar. Então, tem. Assim, não tem como. Aí, eu tenho vendido bonecos, eu vendo bonecos, mas assim, o valor o monetário não corresponde ao tempo que demandei em torno daquele trabalho. Claro. Mas assim, eu fico muito feliz quando elas vão, sabe? Eu fico bem feliz, é um sinal que alguém gostou e se identificou. Claro. Até porque está dando continuidade. Talvez, assim, ó, esse processo psicológico, emocional, não sei definir tão bem assim, mas seria, digamos, talvez a última etapa do teu processo, né? É esse desligamento e tu transforma isso num produto, né? Comerciável e tu passa para outra pessoa. Legal isso aí, né? Mas eu acho assim, ó, é muito interessante tudo isso que se passa, né, dentro da gente, quando tu tá criando um personagem, tu tá criando concretizando uma fantasia, na verdade, né? Porque essas pessoinhas aqui, essas figuras, é claro que elas são a materialização de alguma imagem que está no meu inconsciente, ou talvez nem tão inconsciente assim, né? Mas que se reportam sei lá, de vivências, de histórias que fizeram parte da minha infância, adolescência, do meu momento atual, e de filmes, de livros, toda uma bagagem que a gente traz, né? Cada boneca assim, tem todo o aspecto de bagagens que a gente vem trazendo, e muita coisa também eu sinto quando eu trabalho com as bonecas, e eu sinto isso no teu trabalho e no trabalho de outras bonequeiras. A gente faz um trabalho psicológico, assim, é uma terapia. A gente fala até, é uma terapia fazer boneca, é porque a gente trabalha o inconsciente, aflora coisas do inconsciente em cada boneco que a gente faz. E isso aí não tem preço, isso que eu te digo, não tem preço. E a gente tem que desapegar, porque são coisas do inconsciente, aflorar e tem que desapegar. Eu acho, né? Tem toda a razão, Ana, porque caso contrário, tu inviabiliza a continuidade desse processo. Porque isso, estanca, né? Tu estanca. Exatamente. Não, eu queria, assim, em algum momento, eu fico feliz que tenha sido agora, ao vivo, e especialmente com essa pessoa homenageada, assim, ó, que essa fala, ela está em mim desde o primeiro festival. Eu nunca esqueci, eu lembro perfeitamente onde nós estávamos, o dia e o horário que tu me dissesse isso, Ana. Então, assim, imagina, eu não lembrava mais. Para tu ver a força e a dimensão que as palavras tomam. E eu sei que isso foi muito verdadeiro. Quando tu me colocasse, foi com uma carga afetiva muito grande. E exatamente por isso que ficou marcado e está determinando algumas modificações no meu comportamento, pode ter certeza. Que bom. Fico bem feliz. Eu não lembrava, te fiz a pergunta sem lembrar do episódio. Então, é verdade, é isso aí. Gurias, que live gostosa, né? O público deve estar adorando.
Tem muitos comentários aqui já de agradecimento para Maria Tereza. A Jane Cardoso fez uma pergunta, mas eu acho que de uma certa forma a Maria Tereza já respondeu, que quando a Ana falou ali sobre essa questão do vender as bonecas, né? A Jane perguntou se tu já tinha conseguido superar essa fase do desapego, e ela falou que o valor efetivo é difícil de mensurar. Claro, assim como a Ana, por exemplo, eu tenho certeza que deve ter algum boneco, um específico, tal, que de repente tu fica pensando assim, ele nem é o mais trabalhado, nem é mais elaborado, deixa que ele fique aqui, eu vou arranjar um cantinho para ele lá no fundo do roupeiro, ninguém vai querer. Mas tem isso também, né? Tem isso também. Ó. Eu gosto muito dessa menina aqui. Era essas coisas, assim, né? Teve uma exposição que eu participei, aqui em Porto Alegre, esse espaço nem existe mais, é lamentável, mas nem existe mais. E ele ficava dentro de um prédio que funcionava um collab, né? Espaço aberto para vários escritórios e tal. E no horário, e as bonecas ficaram expostas por mais ou menos um mês numa mini galeria dentro desse espaço. E as pessoas saíam do escritório no horário de almoço, lanche, enfim, e tinham que passar. Elas não passavam por dentro da galeria, mas elas passavam por um corredor que tinha uma porta que se visualizava as bonecas. E era muito interessante, assim, porque a pessoa que ficava na questão ali da recepção, ela me contava isso, a reação do pessoal jovem, especialmente os rapazes, né, que passavam por ali. Eles entravam no horário do almoço e eles faziam comentários, assim, e ela me repassava isso, assim. Então, essas bonecas, ela parece a fulana. Não, essa é a ciclana. Então, quando há essas concordâncias, assim, eu acho genial. Eu acho genial. A questão toda da identificação, assim, ó, isso aí é, especialmente quando são peças que não têm uma fidelidade pré-determinada, digamos assim, né? Não tenho nenhuma pretensão, assim, do que vai parecer essa pessoa, mas eu acho muito legal quando as pessoas se identificam pelo tipo, e a história do conjunto da obra, não, é por causa desse sapato que é a minha cara, e esse vestido muito, muito ousado, assim, sabe, e tal, então é um universo meio paralelo, assim, que eu digo, a gente tem um privilégio de não só estar trabalhando com têxtil, que é uma matéria-prima maravilhosa. É maravilhoso, é especial, a gente sempre diz assim, é tátil, né? É tátil, então já está justificado. Mas essa questão toda de estar trabalhando com formas, né? Forma. No caso, assim, do que a gente faz ali é essa coisa de buscar essa identidade feminina, né? Eu adoro, eu acho o corpo da mulher uma obra de arte, sinceramente, eu acho lindíssimo, e tem alguns aspectos que eu procuro explorar nas minhas bonecas, especialmente as mãos, talvez por isso que eu tenha trabalhado bastante essa coisa de fazer uma curvatura, os dedinhos se mexem, eles podem fazer. Então, eu acho lindo isso. Às vezes eu fico olhando obras de escultura, os movimentos de mão, né? E acho muito bonito alguns aspectos, assim, ó, o colo, a nuca, né? O tornozelo. Eu acho, assim, ó, são elementos muito, muito valorizados, digamos, no meu observar em relação ao corpo feminino. E essa representação me deixa assim muito satisfeita, e colocar uma personalidade em cada um, então é mágico, nem isso. É mágico. Eu falo sempre, a palavra que tem para o boneco é mágico, assim. É mágico. A gente, às vezes, assim, eu tenho assistido algumas lives, assim, desse trabalho que a Silvia está fazendo, então tem gente que faz coisas, assim, encantadoras, né? E aí a gente pensa assim, poxa, que bom, esse aí é da minha tribo, tá falando a mesma língua, tá entendendo do que eu estou dizendo, porque trabalhar com os bonecos, assim, tá sentindo o que eu estou sentindo. Está sentindo o que eu estou sentindo.
eu não estou tão fora da casinha e tal. Assim. Mas é isso. Que bom, eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Dei uma rápida olhada aqui no relógio, assim, a gente está meio ultrapassando o horário. Assim, aqui nós não temos horário. Eu já tinha escutado tudo isso aí, tá, Fernanda? Por isso que eu não estou, assim, muito louca aqui. Mas, olha, foi, assim, prazer em grau máximo, sabe? Poder estar mostrando. Eu te agradeço muito, e eu agradeço muito também ter podido participar. Coisa boa. Fiquei muito feliz de eu ter conseguido participar hoje. Mas, assim, que bom. Eu, além de feliz, estou honrada, porque, né, eu estou com a pessoa... Duas bonequeiras de peso. Personalidade máxima do festival. Mais uma vez, assim, gurias, dar os parabéns com letra maiúscula, vocês... o que eu estou dizendo está sendo repetido por todas as pessoas que estão participando ativamente, com vídeos, com lives, como os espectadores, assim, ó, é sensível, né? É sensível isso aí. Não tem como botar a funcionar durante um mês, um festival com cada detalhe pensado, com as pessoas escolhidas, contatadas, acertado, o horário, tudo isso, assim, ó, tá saindo. Eu estava rindo sozinha esses dias, que eu estava pensando assim, olha, eu acho que essas gurias, elas estão prontas para fazer festival de qualquer jeito, em qualquer lugar do planeta, porque vocês pegaram o pior momento da humanidade, né, que a gente está passando, trágico mesmo, de tudo, e vocês transformaram, assim, ó, num momento delicioso, prazeroso, assim, ó, todos os adjetivos que a gente pode colocar, né, para tornar esse festival, não porque ele está no momento da pandemia, não especificamente por isso, mas acentuado por esse momento. Né? Então, assim, ó, vocês sabem disso, estão recebendo esses cumprimentos diariamente, eu acho que é justo e merecido mesmo, porque a gente imagina o trabalho que isso dá para botar o bloco na rua. Não é brincadeira. Não é As três meninas ali que sabem disso, né? Eu estou só homenageada. As três ali que estão com a mão na massa. Elas estão com a mão na massa, elas sabem o que é. Mas, assim, o retorno que a gente está tendo, né, gurias, assim, é muito bom. Porque o festival, desde o primeiro, ele foi feito com amor. Foi feito no amor, que a gente diz, sabe? No amor e na coragem. E, assim, ó, como tu disseste, num momento deste, de tanta tristeza, assim, tanta perdas e preocupações, e a gente está conseguindo fazer a união de pessoas do mundo todo, né, de grande parte do mundo, numa coisa lúdica, de emoção, né, de alegria, de troca. Então, assim, eu acho, eu também tenho pensado nisso, eu digo assim, as coisas vêm, a gente pensa que Deus manda as coisas por linhas tortas, né, mas, assim, vem no momento certo, e quando tu faz com emoção, com dedicação, com amor, como é a proposta do nosso festival, só resta esses frutos mesmo, a gente recolher isso, essa satisfação, as pessoas se sentindo felizes por participar do festival, tendo a oportunidade de aprender. Olha a aula que tu deste hoje, quantas pessoas estão, com certeza, nesse momento, felizes por ter aprendido mais um pouco de alguma coisa diferente, nova e bonita como é o boneco. E eu te agradeço muito, assim, meu nome, assim, pessoal, assim, muito por ter aceitado participar mais uma vez conosco, e tomara que a gente não se perca mais, que continuemos sempre juntos, em pandemia ou sem pandemia, virtual ou presencial. Muito bom, valeu a pena. O grupo funciona assim, ó. A Ana diz, eu não faço nada, que é nada, ela é a força, ela é o amor, ela é o carinho, ela é o sustento do grupo, tá? Eu sou mais as relações públicas, quem rala é a Fernanda e a Laís, essas, ó, é vídeo, é foto, é fazer cardzinho, que eu e um dinossauro somos iguais. As duas ralam bastante. E eu invento, né?
Isso é equipe, né? Cada uma na sua modalidade, dando o seu melhor, fazendo o seu máximo aí. E estão fazendo, pode ter certeza, tá? Exatamente. Vai virar história. Foi um prazer enorme. Foi um prazer enorme estar contigo nessa tarde maravilhosa, encantadora, tuas bonecas. Se tu puderes, tu posta umas fotinhas ali nos comentários. Posta umas fotos das bonecas nos comentários, tá? Para as pessoas poderem ver. Que tá bom, querida. Bom mesmo. Olha lá a mãozinha lá. Eu também quero agradecer a Maria Tereza, agradecer a Lúcia e a Ana e a Laís, que teve que sair um pouquinho mais cedo, porque ela tinha aulas às 8 horas, mas que esteve aqui durante a live conosco. Agradecer ao público, né, que está aqui presente. Muitos comentários para ti, Maria Tereza, depois olha, muitas mensagens de carinho, muitos questionamentos, a maioria deles eu fui lendo durante a live, mas vale a pena depois tu dar uma olhada ali nos comentários. E te agradecer, né, mais uma vez, esteve com nós aí no primeiro festival presencial, e agora novamente no segundo, e espero que no terceiro, no quarto, no quinto, e assim por diante. Vou estar junto. E eu amei a live e fiquei assim, ó, com muita vontade de no próximo festival a gente ter uma oficina com a Maria Tereza, né? Vamos embora. Fica a dica aí. Eu acho que, olha, seria sensacional. Vamos mesmo. Amei, gurias. Amei estar com vocês. Obrigada de coração, viu? E sucesso para esses dias que ainda seguem do festival. Parabéns mais uma vez. Sucesso para todos nós. Tchau, pessoal. Tchau.